Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada. Hoje, dia 1º de abril de 2021, nós iniciamos o Tríduo Pascal, a Quaresma acabou, nós entramos no momento da festa mais importante do ano litúrgico, que é a Páscoa, que é essa nossa celebração da festa, né, dessa passagem, que é o que nos trouxe a redenção, que é o que nos trouxe a vida eterna, é o que nos trouxe a salvação. Por esse ser um momento muito especial para a igreja do mundo inteiro, né, a festa central do ano litúrgico, nós também, aqui no Palavra Encarnada, teremos uma mudança para hoje e os próximos 3 dias. Em vez de apenas uma meditação, durante esses dias você vai ter acesso a 2 vídeos ou a 2 áudios sobre a temática do dia, a celebração do dia dentro do Tríduo Pascal, direcionada para o nosso carisma, embasada no carisma Lumen, nesse encontro do ressuscitado com o abandonado. Ou seja, nesses dias, o nosso convite é para que você tenha ainda uma vida de oração mais intensa e que esses vídeos e esses áudios possam te ajudar a aprofundar na sua oração para que essa festa, esse momento, ele frutifique no seu coração, na sua caminhada e na sua busca da santidade. É importante também a gente ressaltar que esses vídeos eles não têm necessariamente uma ordem. Então você pode assistir, meditar com um logo após do outro, ou você pode escolher 2 momentos distintos do dia e fazer orações diferentes. Outro ponto importante é que esses vídeos eles não substituem as celebrações. Então o direcionamento continua sendo para que você participe das celebrações. Nós sabemos que na grande maioria das cidades, essas celebrações só poderão ser, online. Isso não tira a riqueza, a beleza, o mistério de fé que está envolvido nessas celebrações. Então, nós direcionamos que você participe de forma online, em unidade com os direcionamentos do seu bispo local, em unidade com os direcionamentos da igreja na sua cidade. Esse é um jeito de nós sermos igreja, participando também das celebrações online. E, nós gostaríamos também de fazer o convite para que durante esses dias você visite a nossa página do Instagram. Por ser uma festa tão importante, nós também estaremos fazendo várias interações, disponibilizando vídeos, materiais, formas de como você pode viver a Semana Santa também na sua casa, junto da sua família. Então a nossa página do Instagram está cheia de conteúdo interessante, você pode visitar lá, @obralumen, e também estar conosco, com os nossos irmãos acolhidos, com as nossas casas de acolhimento, com os membros da comunidade Vida e comunidade Aliança, também compartilhando desse Tríduo Pascal e dessa festa da Páscoa. E hoje, dando início então a essa edição especial do Palavra Encarnada, nós meditaremos com o Evangelho do dia desta quinta-feira santa, desta quinta-feira onde Jesus institui o sacerdócio e a Eucaristia, onde Jesus estava ali nas vésperas, já antes de ele ir para o horto, ele se reúne com os discípulos, ele faz a ceia com os discípulos e ele nos presenteia com esse momento, com essa cena que nós vamos meditar no Evangelho de hoje. E para bem meditarmos, nós iremos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E peçamos então que o Espírito Santo se faça presente, nos conduza, nos anime, nos oriente, para que este seja um tempo santo, onde nós não iremos apenas viver de forma trivial, de forma desatenta as celebrações, iremos ouvir as leituras como se elas apenas fossem uma obrigação. Não, nós queremos desde já convidar o Santo Espírito para que ele conduza o nosso coração, para que ele nos abra a verdade do Senhor,
para que Ele nos permita viver profundamente esse mistério de amor e para que a palavra anunciada se faça carne na nossa existência e na nossa vida. Que Maria Santíssima, ela que acompanhou firmemente os passos do Cristo, possa nos ajudar e nos ensinar a contemplar os mistérios, a contemplar essa graça da nossa redenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho que está em São João, capítulo 13, dos versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos diante do momento em que Jesus reconhece que é chegada a hora. Jesus, durante os evangelhos que nós meditamos nos últimos dias, Jesus demonstra claramente que ele circulava pela cidade. As pessoas já falavam de prendê-lo, mas ele circulava e não era pego, porque não tinha chegado a hora. Jesus, em outros momentos, disse: agora não é o momento. Mas hoje, no evangelho de hoje, Jesus reconhece que é chegada a hora. É chegada a hora de quê? É chegada a hora de Jesus cumprir sua grande missão. Qual foi o propósito de o Pai ter enviado o Filho? Deus que se faz homem, que se encarna na humanidade para nos dar a salvação. Esse foi o grande propósito da encarnação. Deus que se faz homem para sofrer e entregar na cruz também todos os nossos sofrimentos humanos e nos garantir a possibilidade da vida eterna. Ou seja, Jesus estava diante da sua glória, do momento mais importante da sua missão. Humanamente, a gente podia até pensar que Jesus iria seguir um caminho ascendente, Ele começou aqui um pouco desconhecido e aí ele foi crescendo, sendo conhecido, fazendo milagres, tendo discípulos, até que ele iria instaurar o reino, a glória. Mas no caminho de Cristo,
Quanto mais ele se aproxima da glória, esse caminho para a glória é um caminho de abaixamento, de descida, de humildade. E esse evangelho deixa muito claro pra gente. Tem um trecho em que João, ele deixa bem claro, ele fala: Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Ou seja, ele sabendo, porque ele sabia que o Pai tinha colocado tudo nas suas mãos, ele lavou os pés dos discípulos. Ou seja, quanto mais Jesus inclusive se reconhecia como esse enviado do Pai, mais ele se colocava na postura de humildemente lavar os pés dos discípulos. É esse movimento de abaixamento. Na vida humana, no mundo, a gente é educado pelo contrário. A gente é educado para ser mais reconhecido, para ser mais valorizado, para crescer, termos méritos. Mas na vida com Cristo, a glória coincide com o abaixamento. Por quê, meus irmãos? Para a gente se assemelhar a Cristo, a gente precisa deixar que Ele assuma o lugar central nas nossas vidas. E para que Ele assuma o lugar central, é preciso que a gente saia desse lugar central. Ou seja, é preciso que a gente saia de nós mesmos, que nós nos esvaziemos, para que Cristo assuma o lugar central na nossa vida. E Cristo assumindo o lugar central na nossa vida, aí nós poderemos ter compaixão do outro, socorrer o outro, amar o outro, evangelizar o outro. Poderemos pensar em ser santos. E o que é ser santo se não buscar se assemelhar a Cristo? E Cristo então deixa a sua grande lição: rebaixar-se, humilhar-se, servir, lavar os pés. Essa realidade, ela também está impressa em São Marcos, capítulo 9, no versículo 35, quando Jesus fala assim: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Na nossa vida com Deus, qual é esse primeiro lugar que a gente deve querer almejar? É o parecer-se com Cristo, é o ser mais semelhante possível de Cristo. Por isso, quanto mais a gente quiser se parecer com Cristo, mais a gente deve ser o último, mais a gente deve se abaixar. E meus irmãos, neste tempo, de Páscoa, de preparação para a Páscoa, é importante que nós meditemos também como mesmo nós, que estamos num caminho de serviço, numa vida ministeriada, nós que estamos num caminho vocacional, muitas vezes a gente usa Deus como trampolim. A gente acha que a gente faz as coisas de Deus achando que está muito correto, muito em Deus, mas na verdade a raiz da vaidade, a raiz da soberba, a raiz desse egoísmo que tira Cristo do centro e nos coloca no centro, ela está instaurada. E nós vamos, às vezes por coisas lícitas, por coisas de dentro da igreja, de dentro da comunidade, de dentro da casa de acolhimento, nos sentindo superior. E esquecendo que o caminho é de abaixamento. É de descer. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Quem quer ser mais parecido com Cristo, que se abaixe, que esteja a serviço. A nossa vida, ela não é uma vida onde nós nos aproximamos do Cristo para sentir um bem-estar, para sentir a glória. A grande glória dos santos é consumir a vida, é gastar a vida, é estar a serviço. Mesmo que os outros não reconheçam, mesmo que os outros não valorizem. Cristo, hoje,
Lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele o ia trair. Lavou os pés de Pedro, mesmo sabendo que ele o ia negar. Lavou os pés de João, sabendo que ele iria acompanhá-lo ali no Calvário, iria amá-lo até o fim. Jesus lavou os pés de todos, porque a sua vocação e a sua grande glória estará a serviço. E nós, meus irmãos? Primeiro, como é que nós estamos diante dessa disponibilidade em nos abaixarmos para nos assemelharmos com Cristo e servirmos o nosso irmão? E quem seremos nós, né? Porque se nós nos colocarmos no lugar dos apóstolos, nós com certeza reconheceremos que Jesus já nos ama e nos amou. Ele já nos salvou, Ele já nos deu a vida eterna. Se hoje nós enfrentamos alguma cruz, se hoje nós enfrentamos alguma dificuldade, ela não tem o mesmo peso que teria se Cristo não tivesse morrido por nós. Porque quando Ele vem, Ele assume todas as dores da humanidade, todos os pecados da humanidade e nos redime naquela cruz. Hoje nós temos o conforto de saber que a cruz que nós carregamos, Cristo já carregou por nós. Ele está em unidade com o nosso coração. Ou seja, isso é o amor de Cristo por nós. Nós já fomos muito amados. O simples fato de você estar aqui agora, vendo esse vídeo, é um sinal, é uma prova do amor de Deus por você. E como nós responderemos a esse amor? Como é que nós nos colocaremos nesse início de Semana Santa? Nessa quinta-feira? Como nós nos colocaremos diante desse amor? Nós vamos responder como Judas, como Pedro, como João, como Maria, como os santos? Como nós responderemos? Porque o evangelho de hoje, ele nos coloca uma situação muito importante. Jesus, que é mestre e Senhor, ele sabia que ali seria o seu último momento com os discípulos. E ele escolheu, no último momento, lavar os pés. Demonstrar essa humildade. Ele queria que aquilo fosse o mais marcado na cabecinha dos apóstolos. A humildade, o serviço. Esse era o caminho, porque se eles vivessem num caminho de humildade, eles encontrariam todas as outras vias para se chegar à santidade, porque esse precisa ser um caminho de humildade. E quanto mais a gente está num caminho de santidade, querendo se aproximar, ser igual ao Cristo, mais humilde a gente vai ser. Não tem outro caminho. Não tem caminho de soberba, de vaidade. E Cristo, no seu último momento, naquele momento que ele queria deixar ali a lição final, ele dá uma lição de humildade e abaixamento. E nós, meus irmãos, que também queremos viver esta Páscoa, esta preparação para a Páscoa, hoje o Cristo quer deixar para você essa lição. Como é que nós podemos crescer em humildade, em serviço, em colocar-se à disposição na nossa vida cotidiana? Como é que nós podemos lavar os pés dos nossos irmãos para ter parte com Cristo, para se parecer com Cristo? Como é que nós poderemos não usar as coisas de Deus, a vida na qual Ele te coloca hoje, como um trampolim? Como é que nós podemos, então, amar e retribuir esse amor do Cristo? Servindo. Como nós podemos servir ao Cristo hoje? Como nós podemos? Esse é a grande interrogação que a meditação de hoje quer deixar para você. Que você possa levar isso para a sua oração e possa ardentemente desejar assemelhar-se ao Cristo. Porque se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e serve de todos. E a gente quer ser o primeiro, meus irmãos, não na lógica do mundo, mas na lógica de Deus.
O primeiro é o que se assemelha mais ao Cristo. Não para a gente ser melhor do que os nossos irmãos, mas porque a gente ama tanto o Cristo que a gente quer conseguir se assemelhar a Ele, ter os mesmos sentimentos dele. E quanto mais isso acontecer, isso não vai acontecer como via de competição, mas de abaixamento, de renúncia de nós mesmos, do nosso egoísmo, para estarmos juntos do Cristo. Que nosso Senhor nos acompanhe nesse caminho de assemelhar-se ao Cristo e de crescer em humildade. Que Deus nos abençoe e lembre-se, tem o outro vídeo do Palavra Encarnada hoje e a cada dia serão 2 momentos. E lembra de passar também lá na nossa página do Instagram, @obralumen. A gente vai se vendo por aqui durante essa celebração da Páscoa. Fiquemos com Deus.